Olá, irmão, irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Temos mais uma vez a oportunidade de celebrar ao Senhor e estarmos juntos em adoração, em louvor, e o nosso propósito é fazer isso em espírito e em verdade, aprendendo a palavra do Senhor e colocando-a em prática nas nossas vidas. A fim de fazermos isso, então, vamos orar, invocando o nome do nosso Deus e Pai. Querido Pai, obrigado pelo Teu amor leal, pela Tua maravilhosa graça, pelas Tuas misericórdias que sempre se renovam em nosso favor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite viver mais este dia, um dia tão bom que o Senhor preparou para nós, e ajuda-nos, Pai, a vivê-lo inteiramente para o louvor da Tua glória, a fim de que pelas nossas vidas o Teu nome seja engrandecido e o Evangelho do nosso Senhor Jesus proclamado, na medida em que nós o pregamos e testemunhamos, bem como também nós o praticamos em nossas decisões e escolhas. Pai, dirige-nos para que no tempo que vamos passar aqui, nós possamos de fato adorar ao Senhor em espírito e em verdade, como o Senhor deve ser adorado. E pedimos que o Senhor faça calar em nossos corações toda a voz humana, a fim de que nós possamos ouvir com clareza a palavra do Senhor pregada aos nossos corações. Dirige-nos, Pai, prometemos dar ao Senhor, somente ao Senhor, todo louvor, toda adoração, toda honra e toda glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos cantar em adoração ao nosso Deus a primeira música falando sobre a soberania do Senhor. Nosso Deus é soberano. Separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas. Separação das águas da terra seca.
Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar ainda uma mensagem musicada, mais uma oração. E uma oração de consagração. Para onde for, irei. O custo do discipulado, não é? O custo que Jesus Cristo exigiu de nós. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se você já leu aquela obra clássica, e eu espero que todos aqui já tenham lido, Em Seus Passos, que faria Jesus? Eu espero que você cante exatamente com essa disposição da consagração total. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, onde quer que for irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, com perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e da minha triste vida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Muito bem, vamos ter o nosso tempo de oração e de clamor ao nosso Deus. Temos muitos irmãos e irmãs por quem estamos intercedendo, que estão enfermos, alguns já padecendo com os efeitos de Covid-19, mas outros tantos e tantas também com enfermidades diversas, alguns em estado inclusive grave de saúde, outros em tratamento. Não vamos mencionar todos os nomes, mas vamos apresentar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus. Nós sabemos do poder absoluto do Senhor de curar a todos e todas, mas sempre enfatizamos, muito mais do que cura física, nós buscamos do Senhor sua boa, agradável e perfeita vontade,
e queremos sempre ter prazer e satisfação no plano de Deus em nossas vidas. Vamos também continuar intercedendo, irmãos e irmãs, pelas nossas famílias, pedindo ao Senhor que nos abençoe com amor, com perdão, com amizade, também com um espírito fraterno para nós nos suportarmos mutuamente, não apenas no sentido de tolerar as nossas diferenças, mas também de oferecer o ombro para carregar juntos os fardos pesados da vida, que todos temos que carregar, todos temos que enfrentar, e todos precisamos de graça, todos precisamos de misericórdia. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que nós tenhamos em nossas casas harmonia, paz e disposição de praticarmos a verdade de Deus, de sermos verdadeiramente evangélicos, praticantes do Evangelho, cristãos, discípulos de Jesus, que cumprem as Escrituras a partir do lar. Vamos também pedir sempre ao Senhor pela obra missionária, os nossos irmãos e irmãs que estão pelos campos pregando o Evangelho, fazendo isso com amor, com zelo, com fidelidade e muitas vezes com muitas lutas, com muitas dificuldades, em meio a muitas crises. Hoje nós temos, em relação à obra missionária, a crise de fé que assola o mundo inteiro. Nós temos ao mesmo tempo a crise pandêmica que causa restrições sociais. Pela crise pandêmica nós temos uma crise econômica, muita gente perdendo renda e deixando, portanto, de contribuir. Algumas pessoas não por falta de vontade, mas por falta de recursos. E temos ainda uma crise de pessoas que, embora não estejam sofrendo tantos efeitos da crise, estão esfriando espiritualmente, estão distanciadas não apenas do convívio social como medida de segurança, mas estão se afastando de outras pessoas, estão se afastando do Senhor e, portanto, deixando de ter o amor, o zelo, o empenho pela obra. Vamos clamar a Deus porque os nossos irmãos e irmãs que estão nos campos pregando a palavra, eles necessitam deste nosso compromisso. Deus podia sustentá-los de qualquer maneira, porque, como acabamos de cantar, nosso Deus é soberano. Mas Ele decidiu fazer toda a pregação do Evangelho e proclamar Jesus ao mundo através de nossas vidas. Deus soberanamente decidiu usar-nos. E nós precisamos dessa fidelidade. Vamos então clamar e interceder uns pelos outros. E ainda vamos orar pelo nosso país. Não menos importante, porque vivemos uma crise política em meio à crise pandêmica, à crise social, e precisamos então interceder ao Senhor que mova os corações, e a Bíblia afirma que Deus tem esse poder. Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer, e precisamos então da soberana intervenção do Senhor para que o nosso país tenha dias de prosperidade, nós tenhamos também um pouco mais de justiça social, condições de vida que nos proporcione uma forma mais eficaz de testemunhar e de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Convido o Max para vir até aqui para fazer essa oração. Por favor, Max. Senhor Deus e Pai, ó Deus, gratidão, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, podermos estar aqui nessa manhã, meu Pai, para louvar, engrandecer o Seu nome. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, que o Senhor possa estar fazendo com que nós possamos estar cada vez mais firmes, meu Pai, na Tua palavra e buscando conhecer mais ao Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, e nos moldando, meu Pai, para falar e fazer a Tua obra, meu Pai. Que cada uma dessas pessoas, Senhor, que estão se esfriando, meu Pai, com relação à Tua palavra, por conta dessa pandemia, que o Senhor possa estar tocando o coração de cada uma delas, que elas possam buscar
buscar conhecer, buscar ouvir mais da tua palavra, meu Pai, sabendo que os cultos estão sendo realizados aqui no domingo, meu Pai, pela manhã e pelas tardes também, de domingo, que elas possam ter o desejo, meu Pai, de vir, meu Pai, para estar em comunhão com os irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas pessoas que têm se ausentado, têm se afastado, meu Pai, que o Senhor possa estar olhando também pela vida de cada um dos missionários que estão no campo, Sim, Senhor, que estão isolados, meu Pai, e que carecem, necessitam de oração, meu Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, a vida de cada um deles, a vida de cada um dos seus familiares que estão juntamente com eles também, e também pelo país, Senhor, por conta dos governantes, as pessoas que governam, meu Pai, que presidem esse país, que o Senhor possa estar trabalhando, meu Pai, para que nós possamos compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. amém, Pai. Que todas essas coisas já iriam acontecer, meu Pai, nos fins dos tempos, meu Pai. Que nós possamos confiar que o Senhor está no controle e não pedimos, meu Pai, que venha a melhorar, meu Pai, mas que isso possa estar no controle e colocando as suas mãos, meu Pai, sobre a vida de cada um desses governantes e também da pessoa que irá presidir o país, meu Pai, na próxima eleição também, meu Pai. Abençoe, meu Pai, esse culto, a mensagem que será transmitida e que nós possamos compreender, meu Pai, que o Senhor possa trazer iluminação a cada um de nós, para que nós possamos ouvir e não apenas ouvir, mas também colocar em prática tudo que estamos aprendendo. Muito obrigado por tudo, pois a Senhora te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Max. Vamos meditar na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, nós vamos ler a partir do versículo 22. Um trecho conhecido do Antigo Testamento. No estudo das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, nós sempre enfatizamos que há 3 grandes passagens, e passagens não apenas escriturísticas, mas passagens literais, transposições, que marcam a vida. A primeira delas é quando Jacó, o texto que nós vamos ler, passa pelo ribeiro de Jaboque. A segunda acontece quando o povo de Israel, saindo do Egito, passa pelo Mar Vermelho. E a terceira é quando a segunda geração dos saídos do Egito, os que vão entrar na terra de Canaã, passam pelo Rio Jordão. Nessas 3 passagens, nessas 3 ocasiões em que um homem e o povo atravessam estas águas, nós temos não apenas uma transição geográfica, mas nós temos uma mudança enorme do curso da vida. E nós temos uma grande intervenção de Deus nestes 3 casos. Vamos ver então em relação a Jacó. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome?
e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. O livro de Gênesis, eu já expliquei algumas vezes aqui na IBJ, ele é bem complexo. Nem todo leitor se dá conta dessa complexidade de uma leitura superficial, mas ele trata de uma história de um longo período de tempo num curto espaço de narrativa. E também nós não temos muitas explicações do Gênesis. Nós temos narrativa de fatos. Os fatos são selecionados e eles têm um enfoque: mostrar a grandeza e o poder de um Deus que criou todas as coisas, que permitiu a queda da sua criação. Afinal, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas depois da queda que o próprio Criador permitiu, o Criador também proporciona os meios de redenção e já anuncia uma nova criação, uma redenção total da sua criação. E nestes primeiros capítulos de Gênesis, que tratam da criação, da queda, nós entramos no capítulo 12, na história de redenção de Deus, em que o Senhor escolhe uma família, ele escolhe um homem, Abrão. Ele muda o nome deste homem, de sua mulher. Ele não mais chamaria-se Abrão, pai exaltado, mas Abraão, o pai de uma multidão. Sarai passa a chamar-se Sara, e Deus promete através de Abraão abençoar todas as famílias da terra. Abraão recebe um filho prometido por Deus aos 100 anos, Isaque. Esse seu filho Isaque casa-se com Rebeca, uma mulher em que nós temos a repetição de um problema de família. Sara foi estéril durante a sua vida e deu à luz um filho aos 90 anos de idade. Rebeca, a sua nora, a esposa de seu filho Isaque, também é uma mulher estéril. Mas Isaque ora ao Senhor, diz as Escrituras em Gênesis, e ela então dá à luz. Mas ela tem gêmeos. E a Bíblia diz que havia uma convulsão no seu ventre. E uma mulher que já foi gestante, claro, sabe qual deve ser essa sensação da criança mexer-se no seu ventre. Nós também, os homens, eventualmente sentimos isso, especialmente na medida em que a criança se desenvolve mais. O 5º, 6º mês para frente, é possível ver os movimentos, é possível mesmo sentir. E havia gêmeos, só que algo estranho acontecia, e ela pergunta: Senhor, o que está havendo no meu ventre? E Deus então diz: há 2 nações dentro de você, destes teus 2 filhos surgirão 2 grandes povos, e eles vão guerrear durante toda a vida deles. Só que o maior, o mais velho, servirá ao menor. Se nós formos para o Novo Testamento, especialmente Romanos capítulos 9 e 11, nós vemos que Deus soberanamente escolheu o filho mais novo de Isaque e Rebeca, para através dele continuar o cumprimento da promessa feita a Abraão, de fazer com que todos os povos da terra sejam abençoados. Isso cumpriu-se plenamente em Jesus Cristo. De acordo com o Evangelho de Mateus, logo na sua introdução, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Vemos uma história complexa nesses 2 povos. O mais velho, Esaú, porque foi tirado primeiro, e agarrado ao seu calcanhar, Jacó. E por que o nome Jacó? Os nomes também não eram dados aleatoriamente.
eles tinham que fazer sentido, seja por causa de uma promessa de Deus, seja pelas circunstâncias em que a pessoa nasceu. E Jacó recebeu este nome pelas circunstâncias em que ele nasceu, agarrado ao calcanhar do seu irmão. E Jacó, portanto, significa aquele que agarra o calcanhar, ou aquele que quer deslocar o calcanhar de alguém, o usurpador, o enganador, o suplantador. Bem, nós podemos abordar o texto que acabamos de ler, de Gênesis 32, por algumas perspectivas diferentes. Mas hoje, a análise que quero fazer com os irmãos é que através desta luta entre Jacó e o próprio Deus, porque o texto diz que um homem, no versículo 24, apareceu à noite e lutou contra Jacó até o amanhecer. No versículo 30, Jacó nos diz quem é esse homem, o próprio Deus. Foi, portanto, uma manifestação sobrenatural do Senhor, uma teofania em que Deus se manifesta de uma forma humana. E Jacó chama aquele lugar de Peniel, porque ele viu a Deus face a face. Deus se manifestou de uma maneira especial. E através daquela luta, o que eu quero nesta ocasião, meu irmão, minha irmã, fazê-lo refletir e desafiá-lo pelas Escrituras, é a pensarmos juntos sobre quem controla a nossa vida, em quem nós realmente confiamos. E através da vida de Jacó, esta reflexão, ela é propícia, e o próprio texto sagrado nos induz a pensar sobre ela, nos conduz a isso, pelo fato de que a história deste homem, em muitos momentos, é controversa, é tortuosa. Antes de nascer, Deus deixa claro aos seus pais: o maior, o mais velho, Esaú, vai servir ao menor, a Jacó. Deus escolheu Jacó, Deus decidiu amar Jacó, Deus decidiu cumprir suas promessas através de Jacó. Mas como foi a vida de Jacó? O texto bíblico de Gênesis diz que ele era um homem pacato, enquanto seu irmão Esaú era um caçador. E portanto, o pai de ambos, Isaque, amava a Esaú com mais intensidade, por ele ser um caçador. A mãe, Rebeca, amava mais ao seu filho Jacó, por ele ser um homem caseiro, por ele ser um homem pacato. Não vamos falar sobre família, mas aqui vemos um grande mal, quando os pais exercem predileção sobre os filhos. É claro, quem tem mais de um filho, tem sempre o desafio de amar, de cuidar, na mesma medida, na mesma intensidade, mas nem sempre, como alguns querem dizer, com igualdade. E por que não com igualdade? O tratamento igual nem sempre é um tratamento justo. Pessoas são diferentes entre si, correto? Então, ao invés de tratar com igualdade, muitas vezes, para sermos justos, temos que tratar com equidade, respeitando a diferença de cada um e tratando cada um conforme suas próprias necessidades, conforme suas próprias diferenças. Mas o amor, a disposição de sofrer, de ajudar, de acolher, de perdoar, deve ser sempre a mesma. Quando os pais exercem predileção, a família se divide e muitos males acontecem, como aconteceu nessa família. Sendo que Esaú era o filho primogênito, embora gêmeos, ele nasceu primeiro, ele foi tirado do ventre primeiro. O fato é que seu pai o amava com predileção e desejava abençoar-lhe, como seria o curso natural. Quando Jacó, ou melhor, quando Isaque já era velho, ele pede para o seu filho Esaú fazer uma caça, trazer um animal, prepará-lo, um guisado saboroso, como ele gostava,
para então ser abençoado, receber a promessa de Deus feita a Abraão, transferida a Isaac, e que Isaac planejava transferir a seu filho Esaú. Jacó então engana o seu irmão, ele rouba essa bênção com a ajuda da sua mãe e precisa fugir. Ele vive 20 anos longe da sua família. Ele vai para a terra de Harã, encontrar-se com o seu tio, casa-se com uma de suas primas inicialmente, depois com a segunda prima, constitui uma grande família. No caminho para Harã, Deus dá a Jacó uma grande visão de anjos subindo e descendo através de uma escada, e isso Deus fez para mostrar que estaria com Jacó, não obstante seus pecados e seus erros. Ele acabara de enganar o seu pai, ele acabara de roubar o seu irmão, mas ainda assim Deus o escolheu, e Deus não escolheu porque ele era melhor do que ninguém. Deus escolheu porque Deus é soberano, porque Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer e como Ele quer, amém? Então, Jacó tem aquela visão, chama aquele lugar de Betel e faz uma promessa: Senhor, se conforme a Tua palavra eu for até Harã e o Senhor estiver comigo e me abençoar, eu prometo que eu vou consagrar meu Senhor, eu prometo que eu vou dar ao Senhor a honra que te é devida, e se o Senhor me fizer voltar para a casa dos meus pais, eu vou honrá-lo. Em síntese, a oração foi essa. Em 20 anos, Deus deu uma grande família para esse homem, Deus deu uma grande riqueza, de modo que seu sogro, Labão, tomado pela inveja, quer então prejudicá-lo, e Deus então fala para Jacó: agora é a hora de você voltar para a casa do seu pai, para a sua terra, a terra que eu prometi dar a vocês por possessão eterna. Jacó então foge escondido da casa de seu sogro, é perseguido por ele. Eles fazem então um pacto, uma aliança de não agressão. Jacó então segue com toda a sua família, obedecendo ao Senhor, indo novamente para a terra de Canaã, a encontrar-se com seu pai. Mas no caminho, ele precisa passar próximo de Edom. E quem é Edom? Esaú. A montanha de Seir, onde o seu irmão, ofendido há 20 anos, habitava. No caminho, se você ler depois com calma, o capítulo 32, Jacó tem uma nova visão dada por Deus, de um grande exército de anjos que está junto com ele, com sua família. Ele chama então aquele lugar de Maanaim, que significa 2 acampamentos. E por que 2 acampamentos? Porque ele está acampando-se com a sua família numa peregrinação, correto? Eles estão juntos viajando, eles são muito numerosos, eles têm servos e servas, eles têm muito rebanho, muito gado, muitas ovelhas. Jacó era riquíssimo nessa altura de sua vida, mas ele vê o acampamento de Deus, ele vê os anjos do Senhor na forma de um exército ao seu redor para protegê-lo, para abençoá-lo. Então ele envia emissários, ele envia pessoas para comunicar-se com Esaú, seu irmão, e dizer: seu servo Jacó está voltando para cá. Jacó demonstra humildade, ele não fala: avisa para o meu irmão que eu, o poderoso Jacó, estou voltando para casa, porque provavelmente ele sabia que seu irmão ainda devia estar irado contra ele, mesmo depois de 20 anos em que ele cometeu a ofensa. E os emissários voltam dizendo: teu irmão Esaú mandou avisar que ele vai te encontrar, mas ele está com 400 homens. E o que significava isso? Não era uma proposta amistosa de encontro. Esses 400 homens certamente eram guerreiros. Você está voltando, nós vamos recebê-lo como você merece ser recebido. Eu sabia que um dia nós íamos nos reencontrar.
E Jacó, embora tenha visto os exércitos de Deus, ao receber a resposta do seu irmão Esaú, de que ele iria encontrá-lo com 400 homens, ele viu, você pode ver Gênesis 32, versículos 1 e 2. Ele recebeu de Deus a iluminação para enxergar que o Senhor estava com ele, que os exércitos de Deus iriam protegê-lo. Mas quando ele recebe a mensagem do seu irmão, de que iria encontrá-lo com 400 homens, ele entra em desespero, ele tem medo. Claro, era uma crise séria, havia uma ferida aberta, havia um conflito deflagrado muitos anos antes e que não havia sido resolvido. Sim, havia pendência entre esses dois homens, havia ira, havia ressentimento, havia também da parte de Esaú provavelmente ódio. Mas quem foi que mandou Jacó voltar para Canaã? Foi ideia dele? Não, foi Deus quem o mandou fazer isso. Porque na medida em que ele conviveu com seu sogro e que sofreu nas mãos do seu sogro, trabalhando como ele próprio testemunhou, dia e noite para cuidar dos rebanhos, sendo consumido pela fadiga do tempo, pela passagem cruel dos dias, certamente seu coração se tornou mais sensível a ouvir a voz de Deus, e o próprio Deus lhe fala: agora é hora de voltar para a casa do teu pai, para a terra em que teu pai está, porque é lá que a tua descendência vai viver, é naquele lugar que vocês vão ter o melhor da minha parte. E ele ouve a voz de Deus, ele vê os exércitos de Deus, mas na hora da crise o que acontece? Ele entra em desespero, o medo toma conta, e nesta hora de medo, de desespero, nesta hora de pânico, de pavor, o que ele faz? Quem controla as nossas vidas nos momentos de crise? Em quem nós realmente confiamos nas horas de adversidade que nós temos que viver enquanto estamos neste mundo? Jacó, durante toda a sua vida, até este ponto, estava habituado de encontrar os seus próprios caminhos. Jacó estava habituado de usar suas artimanhas, suas estratégias para solucionar os seus problemas. Sua mãe já sabia, porque ela fora avisada por Deus, antes do seu nascimento, que ele seria o herdeiro das promessas de Deus. E no entanto, para herdar as promessas de Deus, o que ele faz? Ele rouba o seu irmão. Precisaria roubar? Deus já não havia dito que ele seria o herdeiro, que embora fosse o filho mais novo, ele dominaria sobre seu irmão mais velho? Ele já não tinha da parte de Deus esta certeza, esta revelação? Claro, Deus é onisciente, é presciente. Deus sabia do que aconteceria na história de vida desses dois irmãos. Mas Deus não precisaria da escolha pecaminosa de Jacó de roubar o seu irmão a fim de receber a bênção. Verdade ou não? Ele foge, ele vive com o seu sogro. Quando os problemas começam com o seu sogro, o que ele faz? Ele não enfrenta os problemas e diz: meu sogro, agora é hora de partir. O que ele faz? Um plano de fuga, ele foge novamente. Ele cria uma estratégia: nós vamos sair de madrugada, nós vamos sair em bandos. E o plano funcionou. Labão conseguiu encontrá-lo depois de 3 dias de viagem. Mas o fato é que ele foi encontrado, e ele teve que olhar novamente, olhos nos olhos, ao seu sogro e fazer o acerto de contas. Mas ele estava habituado de enganar, ele estava habituado de fugir, ele estava sempre tramando novos planos. E quando ele soube que seu irmão Esaú viria ao seu encontro com 400 homens, o que ele faz? Ele viu o exército de Deus, mas ele teve medo. Então ele faz um novo plano. Ele manda 3 caravanas à sua frente,
com homens portando animais de grande porte para presentear o seu irmão. Nós temos em Provérbios 19 a informação de que o irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade fortalecida, não é? Mas Provérbios também fala que os presentes aplacam a ira. Então, se um dia alguém ficar zangado com você, começa a mandar uns presentinhos que não é comprar a pessoa, mas isso ajuda a criar novas pontes para estabelecer novamente um bom relacionamento. Maridos e mulheres, por favor, escutem isso com atenção, especialmente se o marido estiver próximo de fazer aniversário, tá? Não é nenhuma indireta. Bem, ele manda 3 bandos, 3 caravanas, e ele orienta: quando vocês se aproximarem de Esaú, meu irmão, vocês vão se prostrar, e ele vai perguntar: quem são vocês? Nós somos servos do teu servo Jacó, que te mandou esse presente. E ele divide então a sua família em 2 grandes grupos. Qual é o seu pensamento? Se os 400 homens atacarem o primeiro grupo, o segundo grupo consegue sobreviver. Ele viu o exército celestial. Deus mostrou para ele seu acampamento. Ele deu o nome daquele lugar Maanaim, 2 acampamentos. Não estamos aqui sozinhos, o acampamento de Deus está entre nós. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos proteger. Ele viu, mas qual é o seu plano? Ele divide então a família em 2 grupos, em 2 bandos. Se um for atacado, o outro foge. Como fugiriam? Eram mulheres e crianças contra 400 homens. Qual a chance desse plano prosperar? Se Esaú fosse para matar, e claro, ele iria, quem mudou o coração de Esaú não foram os presentes de Jacó, foi Deus, que soberanamente controla tudo e todos, que dirige o coração humano para cumprir seus propósitos eternos, que endurece quem ele quer endurecer, como ele fez com o faraó do Egito séculos mais tarde, nos dias de Jacó, bem como também converte corações quando ele quer, transformando um coração de pedra num coração de carne. Deus é soberano, Deus tem esse poder. Não foi o plano de Jacó que daria para ele o livramento, mas esse homem em desespero e acostumado a fazer as suas escolhas, a tomar as suas providências, quando as grandes crises da vida chegam, mais uma vez, deixe de confiar no Senhor e faz uma estratégia, faz um plano, para de alguma maneira tentar mais uma vez fugir. Mas naquela noite, na noite em que ele divide a sua família em 2 grupos, em que ele atravessa a todos, naquele ribeiro do Jaboque, um pequeno afluente, um pequeno braço do rio Jordão, ele fica sozinho. Tozer chamou isso de a noite escura da alma. E há muitas noites escuras em nossas vidas, não? Em que nós estamos sozinhos, em que, independente das pessoas que nos amam, nós estamos realmente solitários e temos que fazer as escolhas, temos que fazer as decisões, temos que enfrentar nossos problemas, temos que encarar a realidade, por mais cruel e dura que ela seja. Naquela noite, então, sozinho, Jacó não poderia mais fugir, porque Deus, numa teofania, assume uma forma humana e se coloca a lutar com ele por toda a noite. E ele não teria outra opção, ele não poderia mais recuar, ele não poderia mais voltar para Arã. Ele estava sozinho, a família dele já havia atravessado para o outro lado do Jaboque, correto? Ele não poderia simplesmente desistir da luta, porque Deus não sairia do seu caminho naquela noite. Ou ele enfrenta, ou ele morre, e tudo acaba. E ele enfrentou sozinho. A Bíblia diz no texto que acabamos de ler, em Gênesis 32, a partir do versículo 22,
que quando já despontavam os primeiros raios do sol, o dia já estava na iminência de clarear, aquele homem iria embora e Jacó então o agarra e ele diz: deixe-me ir, nós já lutamos. E Jacó então lhe responde: eu não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. Versículo 26. Naquele ponto de sua vida, Jacó entendeu: não importa quanto dinheiro eu ganhe, não importa quão próspero eu seja, não importa quanto sucesso eu consegui na minha vida, não importa todos os bens que eu adquiri, não importa o status social que eu ocupo, todos os bens que se podem juntar, todas as glórias humanas que se podem obter, elas não podem ser comparadas com a bênção de Deus. E se eu tiver tudo neste mundo e nesta vida, menos a bênção de Deus, eu ainda sou um homem carente, eu ainda sou um homem necessitado, eu ainda sou um homem sozinho, eu ainda sou um homem suscetível ao medo, ao desespero, eu ainda sou um homem incompleto, eu ainda sou um homem vazio. Jacó chegou a essa consciência: eu não posso deixar o Senhor ir sem que o Senhor me abençoe. Meu irmão, minha irmã, há muitos momentos na vida em que Deus nos permite passar uma situação comparativamente semelhante à de Jacó no ribeiro de Jaboque, para que você e eu possamos entender que não adianta prosseguir na vida, por mais bem sucedido que tenhamos sido até aqui, sem a bênção do Senhor. E como se alcança a bênção do Senhor? Não é pela força, não é pela astúcia, não é pela nossa própria iniciativa, porque nós não buscamos a Deus. Não é o que diz o Salmo, repetido por Paulo em Romanos 3, não há quem busque a Deus, é Deus quem nos busca, é Deus que se inclina a nós. E a bênção de Deus não se obtém pela força, se obtém pela súplica, se obtém pela humildade, pelo quebrantamento, pelo reconhecimento que o próprio Deus nos dá de abrir-nos os olhos e nos mostrar: nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos incapazes de lidar com os grandes dilemas da vida, nós não temos força, nós não temos ciência suficiente para resolver os nossos próprios caminhos. As nossas melhores providências muitas vezes nos criam problemas maiores que os anteriores, que nos assustavam e nos amedrontavam. Então Deus luta com Jacó por toda aquela noite para conscientizar Jacó: você não pode sozinho, você não tem chances, você é fraco em si mesmo. E Jacó então clama: eu não posso deixá-lo ir sem que primeiro me abençoes. Ora, o que ele roubara 20 anos antes? Ele não roubou a bênção do seu irmão? Ele já não tinha sido abençoado? Por que está pedindo a bênção de novo? Porque sim, ele ficou rico, ele virou herdeiro do seu pai, o primogênito no lugar do seu irmão. Ele tinha muitas posses, ele era um homem poderoso, humanamente falando. Mas volto a enfatizar: riquezas, glórias e poderes neste mundo e nesta vida não suprem o coração, não bastam para a paz na alma. Se ele já tinha roubado a bênção do seu irmão, abençoado ele já estava, mas ele sabia, naquele momento, lutando contra Deus: eu preciso da bênção do Senhor. E que Deus faz então? Versículo 27. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ora, Deus estava diante de Jacó. Deus não sabia quem ele era. Por que Deus pergunta: qual é o seu nome? Você tem ideia disso? No capítulo 27 de Gênesis, versos 18 e 19, nós vemos um diálogo de Jacó com o seu pai Isaac. No momento em que Jacó, auxiliado por sua mãe Rebeca,
prepara-se para roubar a bênção do seu irmão. E ele então diz: meu pai, eu trouxe o guisado que o Senhor me pediu, eu trouxe a comida que eu cacei para o Senhor e eu preparei. E Jacó então pergunta, Isaac então pergunta: quem és? Qual é o teu nome? Que filho está falando comigo? E qual foi a resposta? Sou teu filho Esaú. Meu irmão, minha irmã, aqui nós temos um aprendizado muito grande. Sempre que nós pecamos, nós tentamos fugir das consequências dos nossos pecados anos e anos. Nós tentamos esconder, nós tentamos sufocar, nós tentamos encobrir. Nós pensamos muitas vezes que o decurso do tempo é que vai fazer com que os efeitos do pecado não nos afetem. Mas lembra-se, pelo Novo Testamento, Romanos 6:23, a recompensa, o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o tempo que faz com que os pecados deixem de afetar a vida. Não é o esquecimento da parte de algumas pessoas que fazem com que os efeitos do pecado deixem de ser sofridos e sentidos. É o verdadeiro arrependimento, a confissão e o perdão. Então o próprio Deus pergunta: qual é o seu nome? Você não pode mais mentir, você não pode mais enganar, você não pode mais controlar a sua vida, estabelecer suas decisões e seguir seus caminhos, enganando, ludibriando, mentindo, suplantando outras pessoas. Você precisa enfrentar a realidade de quem você é. Você precisa reconhecer seus pecados, você precisa arrepender-se dos seus maus caminhos, você precisa olhar no espelho e afirmar quem você é. E a partir do momento que ele diz: eu me chamo Jacó, ele está também admitindo: eu pequei, eu menti, eu enganei, eu roubei, mas eu não quero mais viver assim, eu quero a tua bênção, Senhor. E o Senhor então muda o seu nome, não mais chamarás Jacó, mas Israel, porque você lutou contra Deus e os homens e prevaleceu. E como foi que ele prevaleceu lutando contra Deus? Porque ele se humilhou, porque ele se quebrantou, porque ele implorou: eu preciso da tua bênção. E daquele momento em diante, ele seguiu abençoado. Ele atravessa então aquele ribeiro, só que ele não é mais Jacó o enganador, ele não está mais no controle, ele não vive mais de acordo com a sua confiança, ele passa então a depender do Senhor, ele confia em Deus, ele entrega de fato o seu coração, sua vida, todo o seu caminho nas mãos do Senhor. E meu irmão, minha irmã, pense, reflita sobre a tua vida. Todos nós devemos fazer isso. Será que não estamos vivendo como Jacó em muitas áreas da vida? Será que nós não estamos criando sempre as nossas soluções, fazendo as nossas estratégias para a vida, porque estamos habituados e fazemos isso muitas vezes quase que de uma maneira mecânica, automática, impulsiva? Não consultamos ao Senhor, e vamos então tropeçando e criando problemas maiores à medida que o tempo passa. Enganamos, omitimos, mentimos, trapaceamos tantas vezes na vida. Não fazemos isso porque deliberadamente queremos fazer o mal, porque sentimos muita satisfação em viver assim. Não, em algum momento nós nos damos conta que nós estamos vivendo uma morte, que a vida assim é pesada, que não está valendo a pena viver, e as forças faltam, e em muitos momentos o medo nos surpreende. E se eu for descoberto, e se eu for surpreendido, e se a maldade que eu estou praticando em algum momento se voltar contra mim? Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, em algum momento Deus vai te levar para uma situação em que ou você luta
e você não está lutando contra outro ser humano, você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra Deus, porque a questão é quem controla a vida, em quem você confia. É essa a questão que está em curso, é isso que está sendo disputado na medida em que nós queremos viver as nossas vidas, fazendo nossas decisões alienados de Deus, longe do Senhor. Se pertencemos a Deus, se fomos escolhidos por Ele, em algum momento Ele vai nos levar ao nosso val do Jaboque, ao nosso ribeiro, em que vamos estar sozinhos com Ele. E teremos então que lutar, sim, e admitir: Deus, preciso da Tua bênção. Não posso continuar sozinho. Não tenho capacidade. E no momento em que nos rendemos ao Senhor, Ele muda a nossa história. Ele transforma as nossas vidas. Com Jacó aconteceu. Qual é o teu nome? Ele não poderia mais mentir. Ele não poderia mais enganar. Ele não poderia mais trapacear. Eu sou Jacó. Sim, eu sou o homem que transgrediu. Eu sou o homem que roubou. Eu sou o homem que fez tantos males. E o meu medo não é do meu irmão. O meu medo não é do que as pessoas pensam ao meu respeito. Meu medo é que eu sei que estou errado e eu preciso de perdão. Eu sei que pequei e eu não posso pagar pelas consequências do meu pecado. Então Deus intervém. Agora, Israel, você venceu. Venceu por quê? Porque se quebrantou, porque se humilhou, porque implorou a Deus. Bem, se você ler depois o capítulo 33, o encontro de Esaú e Jacó foi uma obra do Senhor. Jacó se humilha na presença do seu irmão, mas os dois se abraçam, se beijam. Esaú pergunta: o que é tudo isso que você mandou na sua frente? São presentes que o teu servo te deu, para achar graça aos seus olhos, para ser perdoado pelo Senhor, para encontrar o teu favor. Esses presentes eu mandei para alcançar a tua misericórdia. Qual foi a resposta de Esaú? Não quero, não preciso, eu sou rico, eu tenho muito. Não foram os presentes que aplacaram a ira, não foi a estratégia de Jacó de dividir a família em dois grupos, em dois acampamentos, que fez o êxito. Os dois acampamentos humanos não deveriam ter sido feitos, porque ele estava acampado com a sua família e os anjos do Senhor estavam acampados com ele. Foi a bênção do Senhor que transformou o ódio em amor, que converteu a inimizade em amizade, que fez com que o terror fosse transformado em bênção, que fez com que Jacó se tornasse Israel. E nesta manhã, eu mais uma vez pergunto, mas para nós encerrarmos a meditação: quem está no controle da tua vida? Em quem você confia nas horas de crise? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra viva e eficaz pregada aos nossos corações, e pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar aos nossos corações, a fim de nos quebrantar, de mudar nossas mentes, nossos pensamentos. Senhor, se estamos lutando numa guerra solitária, interior, em nossos próprios corações, e ao longo de tempos, de décadas, nós estamos, Senhor, sempre em busca de nossas próprias soluções, planejando a sós os nossos próprios caminhos, criando sempre as nossas próprias estratégias, tentando vencer pela nossa força e capacidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, e pela tua palavra, que nos traz o exemplo de Jacó, que lutou contra o Senhor e prevaleceu,
mas prevaleceu, venceu a luta, não por ser mais forte, mas porque se rendeu, porque se humilhou, porque se entregou, porque implorou: eu preciso da tua bênção. Pai, encontra em nós os corações que clamam: precisamos da tua bênção. Não queremos andar, Senhor, nos nossos próprios caminhos, não queremos seguir a sós, não podemos continuar como estamos, Senhor. Precisamos da tua bênção. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a rendição completa, a entrega total de nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a colocar nas tuas mãos o controle de nossas vidas e de nossos caminhos. Ajude-nos a confiar no Senhor e muda as nossas vidas, muda a nossa história, Senhor. A começar em nós, transforma o nosso interior e depois disso confiamos no Senhor de fazer as transformações ao nosso redor, para que possamos andar no caminho do Senhor, na tua presença, e fazer a tua vontade de todo o nosso coração. Ministra cada coração, Pai, neste dia, e muito obrigado, porque a tua palavra, viva e eficaz, fala conosco. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, te conceda um excelente dia na presença do Senhor, e permitindo nosso Deus, amanhã estaremos juntos de novo, só que não presencialmente, virtualmente, às 20 horas. Vai na paz, Deus te abençoe.